Mensagem de reflexão. Carta de Tito, capítulo 1. Vou fazer aqui uma exposição bíblica da carta de Tito, tá bom, amados? Acredito que os irmãos vieram ouvir a Bíblia nessa noite, estão preparados para ouvir a Bíblia, né? A palavra de Deus, certo? Puro e simples, certo? A recomendação de Paulo para o seu discípulo Tito. Então acredito que vocês estão com o coração ansioso para ouvir a voz de Deus essa noite. E a voz de Deus é nada mais do que a sua palavra, certo? Que ficou para nós. Ok? Capítulo 1. Se você quiser ficar de pé, não tiver nenhum problema, certo? Ficar de pé, por favor, para fazermos essa leitura da Epístola de Tito, capítulo 1, que afirma assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituístes presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, pintor de ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra, fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Pode sentar no seu lugar, meu irmão. Observando esses dias que eu estava para trazer essa palavra aqui, e onde me dediquei bastante nessa carta tão pequena, com 3 capítulos, uma carta pequena, singela, mas que tem muitas verdades para a igreja de hoje. É uma palavra direcionada para a igreja, a recomendação para a igreja que estava em Creta, né? Me veio o seguinte pensamento como tema desse primeiro capítulo, dessa primeira exposição. A missão da igreja vai muito além hoje da divulgação da verdade. Esta missão inclui na igreja de hoje necessidades como ser servo de Deus, foi o que Paulo falou no início,
evangelismo eficaz, eleição do povo de Deus para a salvação, colocar em ordem a igreja de Deus, como ter uma postura de resistir e ser repreensivo aos falsos mestres. Você vê essas coisas claramente no texto. Você vê claramente Paulo, sucintamente, claramente mostrando no texto todas essas coisas que estavam preocupando ele. Por isso ele designou o seu discípulo Tito como pastor para aquela região da ilha de Creta, né? O contexto de Tito, que é justamente o personagem, né, que existiu naquela época, era discípulo de Paulo. Esse pastor, logo como discípulo do apóstolo Paulo, foi designado a Creta, lugar mediterrâneo, com 250 quilômetros de extensão por 50 quilômetros de largura, no sul do mar do Egeu. Essencialmente, é incontestável Paulo não ser o autor dessa carta. Não tem como contestar. Paulo é o autor da carta, certo? E que se refere no campo da espiritualidade, ou seja, Tito e Timóteo eram filhos de verdade, porque existe uma contemporaneidade de Tito e de Timóteo, na mesma época, estarem passando os mesmos problemas de igreja, e Paulo está designando eles para uma missão na igreja daquela época. Igrejas implantadas com seus problemas, onde Paulo, certo, designa os seus discípulos para que possam continuar a missão que ele implantou, né? Apesar de Paulo haver, né, apenas colocado os fundamentos daquela igreja, ou seja, Paulo ser o que iniciou aquelas igrejas, entendeu? Que era numa ilha, como nós vimos agora há pouco, uma ilha, né? Para perceber os problemas, porque ele colocou o título no sentido de tem muitos problemas lá, está havendo problemas de ordem doutrinária, de submissão, né? Ordem de problemas com falsos líderes, que eram os judeus infiltrados da igreja, certo? Com doutrinas judaizantes. Nós vamos trabalhar um pouquinho isso daqui a pouco, certo? E destacando problemas principalmente de ordem no campo da liderança, no que se diz respeito à rebelião contra Paulo. Eles estavam duvidando até de que Paulo fosse realmente um homem de Deus naquela época. Eles estavam colocando em dúvida o ministério de Paulo, os líderes que ele tinha deixado lá na ilha de Creta, naquela região ali. Creta, que parece muito Crato, né? Bem aqui próximo, né? Crato, Creta, né? É só trocar ali a vogalzinha, fica mais quase duas vogais ali, fica quase igual, né? Creta, Crato, né? A ideia dos judaizantes era introduzir a lei de Moisés. Lá em Gálatas você vê Paulo combatendo a questão, né, da lei, falando que a lei é maldição. E ele estava com a mesma motivação, com o mesmo sentido, querendo introduzir a lei de Moisés como salvação, né? Como algo que o homem tinha que fazer sacrifícios, guardar dias, festas, essas coisas para poder ser salvo. Eles estavam criando problemas na igreja, né? Porque a igreja, geralmente, que Paulo estava instituindo naquela época, era mesclada entre gentios e judeus, entendeu? Tinham essa mescla e geralmente tinha confrontos, porque, como diz lá no capítulo 14, se não me falha a memória, de Romanos, Paulo pega uma situação na igreja de Roma mais ou menos como essa, entre judeus e gentios, onde os judeus diziam que não deveria comer verdura, não deveria comer carne, né? Estava um debate e estava aquela coisa, um dizendo que poderia comer de tudo e o outro dizia que não podia comer de tudo, que tinha que comer legumes, né? Um achando mais espiritual, o outro se achando um pouco mais não, mas Deus não se importa com isso, né? E estava aquele debate. Então, a problemática doutrinária era muito evidente para a missão de Tito. Então, a primeira coisa que eu quero que você observe aí, está no verso de 1 a 4. Queria que você acompanhasse na sua Bíblia. Verso de 1 a 4, Paulo fala assim:
Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiros filhos, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Destaco aí a frase de Paulo, diz assim: Paulo, servo de Deus. Paulo, servo de Deus. É impressionante, nós podemos observar isso nessa noite, meus amados irmãos de Barbalha, e meus parabéns pelo vosso aniversário de 9 anos. É interessante Paulo destacar na sua primeira frase, Paulo, servo de Deus. Isso pode parecer comum para nós, mas para um dado momento e a época não era comum. Não é algo tão comum, Paulo nesse momento escrevendo essa carta, que lá no capítulo 3, verso 13 dessa mesma carta, Paulo designou Apolo e Zemas para levar essa carta e entregar na mão de Tito. Entendeu? Paulo diz: olha, Paulo, servo de Deus. Por quê? Porque os líderes desta igreja estavam tão se sentindo orgulhosos e soberbos, que Paulo achou por necessidade de colocar a sua vida diante dessa igreja da forma de quebrantamento e humildade, dizendo: eu sou um servo de Deus. Ou seja, Paulo não colocou o seu título de apóstolo para que pudesse se exaltar e diminuir os demais líderes que estavam ali. Ele se colocou na situação: Paulo, o servo de Deus. E eu creio, meu irmão, que dessa noite você é servo de Deus. Amém. Servo de Deus. Paulo entendia que tinha um título de apóstolo, mas não considerava-se considerava-se um servo de Deus, ou seja, não usurpou seu maioral, considerou-se na imitação a Cristo, como diz lá em Filipenses capítulo 2, verso 7, afirma assim a palavra do Senhor: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Paulo, nesse momento que ele diz Paulo, servo de Deus, ele diz assim, ele afirma assim: olha, eu me lembro que o próprio nosso Senhor, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se colocou na situação de um servo. Devemos, meus irmãos, eu lhe aconselho nessa noite a metanoia, mudança de mente. Metanoia, a palavra grega para mudança de mente, metanoia. Eu lhe convido, meu irmão, a fazer esse exercício, dizer assim: eu sou um servo de Deus. Eu sou servo, porque eu estou diante de um homem que viu a Cristo, diante de um homem que andou com os grandes homens de Deus, que comeram com ele e tudo mais, e ele diz: eu sou apenas um servo. Paulo, a semelhança de Cristo, sendo servo, não quis que esta carta fosse lida apenas para Tito, mas para toda a igreja que estava em Creta. Você entendeu? Paulo não colocou apenas a incumbência de Tito saber os conselhos, as ordens, a designação do que fazer e do que não fazer apenas para Tito, não. Apresentou para a igreja a carta. Está aqui, olha. O nosso líder que implantou a igreja nos coloca a seguinte situação: Tito leu a carta juntamente com Apolo e Zemas e apresentou à igreja. Está aqui: eu tenho aval de Paulo para dar continuidade à missão. Irmãos, nós estamos numa missão contínua. Vocês estão entendendo? Quando Cristo lhe chamou, Ele resgatou. Sabe? Não foi para que você apenas vivesse uma religião a mais. Não foi. Mas designou você
para dar continuidade à missão, assim a semelhança de Tito, de Apolo, de Zemas, de Timóteo e demais discípulos de Paulo. Ele designou você, meu irmão. Você tem hoje a responsabilidade sobre os seus ombros da continuidade dessa missão. Certo? Que dentro desta missão você faz missões. Porque Jesus falou de uma missão, mas dentro dela você faz missões. Então, é importante você guardar isso bem no seu coração, na sua mente, hoje. Isso aí nós vemos ainda no verso 1, né? Paulo, servo de Deus. No verso 2, Paulo diz assim, eu destaquei dentro do versículo 2 a seguinte ideia que Paulo quis dizer. Paulo, pelo Espírito Santo, ao escrever, afirma que os eleitos de Deus, o seu povo, têm a vida eterna. Ele não falou que terá, tem. As pessoas que são de Deus possuem, verso 2. Observe o verso 2 que ele diz aí na sua Bíblia. E você vai ver, verso 2 diz assim: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, colocando aqui o caráter de Deus moral, e Deus sendo verdade, ele não mente. Vocês concordam comigo? Amém? Amém. O caráter de Deus, ele é verdade, então ele não mente. Aqui, ó. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Aí ele diz aqui que o Espírito Santo, ele fala, eu destaquei, o Espírito de Deus deixa muito claro, através do apóstolo Paulo, que a vida eterna é algo do povo de Deus. Ou seja, no dia que você entregou sua vida a Cristo, você passou a ser o eleito, você passou a ser igreja, você passou a ser o povo da aliança, o povo de Deus. Amém. Você entende essa responsabilidade, meu irmão? Amém. Não podemos brincar com essa responsabilidade. Você sabia disso? O povo que Abraão, lá em Gênesis, olhou para as estrelas do céu e veio o número de estrelas. E você consegue contar, Abraão? Não. Mas assim vai ser sua descendência. Está vendo essa areia do mar, essa terra aqui? Você consegue contar cada grãozinho que tem aqui? Não. Assim vai ser tua descendência. Meu irmão, você quando entregou sua vida a Jesus, sabe da sua responsabilidade. Você é o povo da aliança. É esse povo eleito. Amém, meus irmãos? Amém. Destaco aí Efésios 2, 8, 9, se você quiser acompanhar a sua Bíblia. Ele diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, não é por obras, mas foi pela graça que o Senhor lhe chamou, lhe resgatou, lhe remiu, lhe salvou, lhe purificou de todo pecado e lhe deu a salvação. Que privilégio! Você deve sair aqui nessa noite entendendo o seguinte: eu sou o povo de Deus e tenho um privilégio grande. Eu não sou qualquer pessoa que anda vagueando à toa, como diz aquela música, eu acredito que é de Elis Regina, né? Andava à toa na vida. Você não é qualquer pessoa que anda à toa na vida, meu irmão. Não é. Certo? Você é o povo de Deus que representa a palavra de Deus. Amém. A aliança. Você é um embaixador do reino de Cristo. Preste atenção nisso, meu irmão. A quarta coisa que eu vejo nesses versículos de 1 a 4, Paulo, na sua apresentação de servo, ainda afirmou que a salvação manifestou pela pregação em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 3. Quer acompanhar aí? Vou ler para vocês. Aqui, ó. Verso 3. E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante o quê? A pregação que me foi confiada por mandato de Deus. O servo de Deus, Paulo, o apóstolo, está dizendo assim: olha, Deus me confiou, me incumbiu, me deu a responsabilidade. Isso para todos nós, que agora é da igreja. Tal responsabilidade. E eu devo levar essa palavra em tempo e fora de tempo para todas as pessoas, onde eu estiver e com quem eu estiver. Amém.
Você não pode se envergonhar da palavra de Deus, meu irmão. Sabia? Você tem agora a responsabilidade de expor, nem que seja por seu testemunho, um versículozinho mais dica. Você tem essa responsabilidade, assim como Paulo tinha, o servo de Deus. Como diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15, acompanhe na sua Bíblia se quiser. Como porém invocarão aquele em quem não creram? Talvez aqui em Barbalha exista isso. E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Não são formosos os pés dos que provam calçados bonitos? Formosos são os pés dos que levam a palavra de Deus a todos os homens. Glória a Deus por isso, aleluia, meu irmão. Louvado seja o Senhor nessa noite. A segunda coisa que nós devemos observar nesse texto está no verso 5 a 9. Quero que você acompanhe aí na sua Bíblia. Versos de 5 a 9. Narra assim: por esta causa te deixei em Creta. Qual causa? A anterior. É que ele fala anteriormente. Leva essa palavra, mostre que é servo, diga para o povo que é eleito da vida eterna. Você está entendendo? É isso que ele está falando. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes. Ou seja, tinha que concluir algumas coisas. Bem como em cada cidade constituísses presbíteros. A palavra presbítero aqui é uma representação de um corpo de pastores, tá? Pastores, certo? Líderes, conforme te prescrevi, alguém que seja, aí ele vai dar aqui todas as qualidades de um presbítero, que é a mesma coisa que bispo é a mesma coisa que pastor, que é a mesma coisa que ancião, que é a mesma coisa que presbítero. Você sabia disso? Em igrejas que faz essa diferença, mas se você fizer a exegese do texto, tanto de Timóteo como de Tito, você vai ver que o mesmo indivíduo bispo é o mesmo indivíduo presbítero, que é o mesmo indivíduo pastor. Não tem diferença. Tá? Então não existe. Isso aí é uma questão que a religião nós respeitamos, amém? Mas elas fazem o corpo de pastores que Paulo deixava designado onde ele passava, certo? Como chamava o corpo de presbíteros, pastores, né? Na incumbência de dar continuidade ao trabalho que ele estava lá. Então, nesse versículo 5 a 9, nós podemos destacar o seguinte: os verdadeiros ministros do Evangelho colocam em ordem a casa de Deus, sua igreja, por terem uma vida digna. Vocês concordam comigo? Olha bem, vou repetir só para você gravar aí na sua mente. Os verdadeiros ministros do Evangelho colocam em ordem a casa de Deus, sua igreja, por terem uma vida digna. Ou seja, aquele velho provérbio popular: tem que ter moral para poder falar comigo. O cara tem que ter, não é perfeição, porque somos seres humanos, mas ele tem que ter uma vida digna, tem que ter moral, não é? Tem que ter moral. Aí eu destaco quando ele diz: por esta causa te deixei em Creta. Olha, por esta causa, porque você tem demonstrado, porque você demonstra integridade, dignidade. Você é marido de uma só mulher, você não é beberrão. Você não maltrata seus filhos. Você dá exemplo. Por esta causa, como eu te treinei, como eu te discipulei, como eu te ensinei, eu te deixo em Creta, para que dê continuidade à minha missão. Aleluia. Preste atenção, meu irmão. Então nós podemos ver diante disso algumas coisas importantes. Ele diz assim: neste ponto do verso 5, Paulo demonstra claramente qual era a causa que designou Tito, pois esta incumbência era que a igreja viesse a reconhecer a representação de Paulo em Tito.
Ou seja, a igreja de Creta, que estava cheia de problemas, precisava reconhecer na pessoa de Tito a liderança de Paulo, o servo de Deus. Eles precisavam reconhecer isso. Porque o problema estava, o diabo estava cirandando, o diabo estava, sabe, colocando irmão contra irmão, situações doutrinárias, confusão para destruir a igreja. E ele vou mandar você, Tito, você é a minha representação na missão, continue, faça, dê continuidade. E a igreja deve fazer isso. Aí ele, ainda no verso 5, para que pusesses em ordem as coisas que ainda restam. Foi concluído tudo? Não, restavam coisas. Acredito que na vossa igreja ainda restam algumas coisas. Concordam comigo, irmãos? Concordam? Pode também não concordar. Tem coisas que ainda restam fazer. Para que pusesses em ordem as coisas que ainda restam. Olha só o que é que restava. Olha o detalhe. Em cada cidade constituísseis presbíteros, ou seja, pastores, líderes. Ou seja, líderes que dessem continuidade à missão de expansão naquela ilha de Creta. Que interessante. Olha, falta isso aqui também. Bora lá. Você precisa constituir líderes, homens com esse perfil, homens com essa responsabilidade, e designe eles para que eles dêem continuidade à missão. Paulo era um homem de Deus, viu, meu irmão? Paulo tinha uma visão impressionante, fantástica, espetacular. Não sei se você está percebendo. Espetacular. Não é? Motivação certa. Quantos líderes hoje não estão com a motivação errada? Devemos pensar nisso também. Segunda coisa dentro disso, esses versículos, a palavra que eu destaco aqui é a palavra anekleton, que ele quis dizer irrepreensível. Anekleton, palavra grega para irrepreensível. Quando Paulo escreve lá irrepreensível, diz anekleton. Irrepreensível, aquele que for irrepreensível, aquele que ninguém encontre brecha para dizer não, ele não é confiável. Amém? Verso 6, ele fala sobre isso. Verso 6, olha bem aí, diz: alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, não pode deixar dúvida. Este não pode deixar margem de dúvida, entendeu? Ele tem que ser irrepreensível nesse campo moral do casamento. Aí ele fala mais no verso 6 que tenham filhos. Preste atenção, filhos crentes. Alguns estudiosos falam que filhos na fé, mas lá no original mesmo, no profundo mesmo, que ele quis dizer foi os filhos dele, do casamento. Que os filhos sejam bem liderados, entendeu? Sejam crianças submissas, para que possa demonstrar, sabe, a liderança do homem de Deus para com a igreja. Porque Paulo diz lá em Timóteo: se o homem não tem capacidade de governar a sua própria casa, como vai governar a casa de Deus? Está entendendo? As cartas estão na ponte, tudo com as mesmas recomendações. Não é? A questão número 4, verso 7, você pode olhar aí na sua Bíblia, que eu extraí para que nós possamos aprender. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, nós já vimos isso. Aí diz, ou seja, estas recomendações são necessárias para quem tem o perfil de um homem de Deus. Olha, você precisa destacar, colocar nesses lugares, nessa ilha, na expansão do Evangelho, homens assim. É este o modelo. Qualquer um não dá. Qualquer um não dá. A questão 5, no verso 8,
quando ele diz que, verso 8, ele diz assim: antes, uma qualidade que ele deve ter: hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Domínio. Pode ser um homem destemperado, né? Tem que ter domínio. Aí Platão, o filósofo, ele fala sobre a questão da obstinação. O filósofo Platão, ele diz assim, afirmou Platão a Dião, né? Diz assim, sobre a obstinação de forma negativa, viu? É de forma negativa que Platão fala a Dião. A obstinação pela qual alguém se preocupa em demasiada consigo mesmo é íntima aliada da solidão. Ou seja, Paulo diz assim, olha, que eles não podem ser obstinados de forma que sejam egoístas, pessoas que se excluem dos outros, de forma que eles vivam na perfeita solidão. Tem que estar na igreja como se fosse família, né? E Platão faz esse destaque sobre essa questão da obstinação ao Dião numa carta, né? Destacando que a obstinação de forma negativa não é bom, né? De fato, os obstinados geralmente, quando canaliza para o mal tal sentimento, não cultivam companheirismo e nem amizade. Paulo diz, olha, o homem de Deus, ele tem que cultivar a hospitalidade, tem que ser amigo, tem que ter companheirismo, ele tem que andar junto com o seu povo. Ele não pode ser uma pessoa, fazer inimigos. Você está entendendo, irmão? As recomendações de Paulo para a igreja. É necessário, irmão, nós possamos adentrar profundamente na palavra, porque eu acredito que nós observamos, a gente vê muita gente falando muita coisa, mas é necessário nesses últimos tempos a gente ouvir a palavra mesmo. A palavra mesmo, para a gente poder saber andar nesse mapa que vai ao céu, sabe? A gente precisa aprofundar nesse negócio. No versículo 9, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder para exortar pelo reto ensino, como para convencer os contradizentes. Né? Paulo diz aqui o seguinte: eu percebi que tem gente aí, líderes aí, que estão em contradição. Então você pega aquilo que você aprendeu da sã doutrina mesmo, que eu lhe ensinei, e debata de forma original com estes, para que eles possam sair da contradição, não é? Ou seja, faz necessário que o líder de uma igreja tenha a doutrina pura para governar a igreja de Deus, como afirma em Romanos 12:7. Diz assim: se é ensinar, que seja de conformidade com a doutrina. E quando Paulo diz assim, diz isso aos romanos, Paulo está atribuindo a doutrina dos apóstolos. Ele está dizendo assim, olha, os apóstolos, a doutrina dos apóstolos. Preste atenção. Que seja de conformidade a essa doutrina, a dos apóstolos, né? A do Senhor Jesus. Ou seja, que tudo seja com excelência, habilidade, com base na Bíblia Sagrada. Não podemos fugir disso. A sã doutrina quer dizer o corpo de doutrinas e ensinos da palavra de Deus. Não podemos fugir disso. Terceira e última coisa, para a gente aprender nesse texto, no verso 10 a 16, diz assim: porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torta e ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sabios na fé, e não se ocupem com fábulas.
judaicas, nem com mandamentos de homens desviados. Preste atenção, não se ocupem com fábulas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas no tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda glória. Paulo fala aqui que momentaneamente esses homens que estavam lá em contradição estavam reprovados. Começaram bem, mas por causa da heresia judaizante, eles estavam reprovados. E aí nós podemos, dando continuidade, terminando por aqui, quando ele diz assim: porque há muitos insubordinados. Meus irmãos, se você fizer uma estatística hoje, no presente século, 2016, você fizer uma estatística de gente que está abrindo igreja com motivação errada, esses versos aqui é um conselho para eles se arrependerem. Tem muita gente que está abrindo muitos e muitos ministérios com motivações erradas. O que seria abrir um ministério, irmãos, com uma motivação errada? Como seria? Vou lhe dizer aqui qual seria a motivação. A ganância por dinheiro é uma motivação errada. Vocês concordam comigo? A motivação, a ganância por dinheiro. Eu vou abrir uma igreja, em tanto tempo eu vou ficar rico. Motivação errada, né? A palavra insubordinado quer dizer contumazes, quer dizer desobedientes, segundo Erasmo, incorrigíveis, pessoas que não têm correção. Não sei se você já viu aquelas crianças, né, que ele faz 1000 coisas no dia, a mesma coisa, e você diz 1000 vezes: não faça isso. Incorrigíveis. Erasmo diz que essa palavra quer dizer incorrigível. Insubordinados, incorrigíveis. Se a pessoa é incorrigível, vamos ter uma certa dificuldade de acreditar, não que eu seja o promotor do tribunal de Cristo, mas nós temos uma dificuldade de acreditar que seja salvo. Você concorda comigo? Porque a Bíblia diz que Deus disciplina a quem Ele quer. Ele odeia a quem Ele ama, né? Então a pessoa que se deixa disciplinar por Deus é uma pessoa que gosta de ser corrigida por Deus, né? Agora, a pessoa que não se deixa disciplinar por Deus é incorrigível, é insubordinado. A gente fica com uma certa dificuldade de acreditar que ela é salva. Eu não sou o tutor da salvação, mas a gente fica duvidando. Será que é salvo mesmo? Aqueles que não podem suportar qualquer sujeição à disciplina e enfrentar o jugo da desobediência. Muito difícil essas pessoas voltarem. Essas pessoas que Paulo está falando aqui, é muito difícil essas pessoas voltarem a ser corrigidas. Não é impossível, mas é difícil. Depende do tanto de consciência que ela tem do Evangelho. Você está entendendo? Depende disso. O tanto de consciência que ela tem do Evangelho. Se ela tem pouca consciência do Evangelho, agora se ela tem muito temor a Deus, muita humildade, muito quebrantamento, ela vai ser corrigida por Deus. No verso 11, Paulo diz assim, né, destaco: é preciso fazê-los calar, né? Homens que transtornam casas inteiras. Olha o perfil, o que é que eles faziam. Olha porque Paulo estava preocupado com a igreja de Creta. Homens que transtornavam casas inteiras, onde suas bocas precisavam ser fechadas, especialmente os da lei mosaica, os da circuncisão. Ou seja, o problema que Paulo estava enfrentando com os líderes ali era de ordem doutrinária no campo do judaísmo. Hoje nós temos um monte de coisa. Hoje o desafio é maior. Hoje é pior.
Paulo estava enfrentando isso aí, naquele momento. Olha, eles estão querendo circuncidar, você sabe, né, o que é circuncisão, né? Circuncidar, eles estão querendo que vocês sacrifiquem de novo, estão querendo que vocês façam todas as parafernálias da lei mosaica. Quer dizer, voltando, ao invés de progredir, estavam regredindo, porque a progressão é Cristo. Quando você volta para as coisas judaizantes, como diz lá em Gálatas, certo? Aí você está regredindo, você não está progredindo. Quando você bota o kippá na cabeça, a torra, quando você começa a guardar sábado, quando você começa a ir para essas questões judaizantes, você está regredindo, você não está progredindo, porque o progresso é o Evangelho. Sabe como? Quando Deus levantou Paulo para ser o apóstolo dos gentios, ou seja, Deus rompeu que a salvação não era só apenas para o povo da promessa, que eram os judeus, agora é para todos. Amém. Então tem que progredir, não pode regredir, não pode voltar às fábulas, não pode voltar às questões judaicas. Gálatas 5:6, fazendo essa ponte, Paulo está falando disso aí. Olha, nós tivemos um problema esse mesmo problema com os Gálatas 5:6, se você quiser abrir ali. Gálatas 5:6, Paulo faz a ponte, que a carta aos Gálatas é justamente um problema com o judaísmo. Paulo diz assim, olha, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Hebreus diz, agora nós somos circuncidados no coração. Deus cravou a sua lei em nossos corações, já não está mais em tábuas feitas por mãos humanas. Provavelmente esses judaizantes trouxeram consigo e tentaram implantar ritos e costumes judaicos que anulam a autoridade salvadora de Cristo, ou seja, desvirtua a fé pura e simples no Evangelho da salvação. Era isso que eles estavam fazendo, desvirtuando. Vamos tirar o foco de Cristo e vamos colocar em Moisés agora, regredindo. Isso não é bom. Paulo estava falando isso para aquela igreja. Questão 3, ensinando coisas que não convêm apenas por torpe ganância, onde seu próprio profeta, com seus oráculos, pervertiam a fé dos irmãos. Nossa, eu fico imaginando essa cena, eles indo de casa em casa e criando e deixando os irmãos em dúvida. Como diz um pastor amigo meu, agora não esqueci o nome dele, mas ele dizia, as pessoas quando estão em dúvida é como se estivesse com piolhos na cabeça, né? Coçando, e daí tem que ter um pastor para tirar. Tito foi designado para tirar aqueles piolhos, sabe? Colocar um produto e tirando piolho, lêndias da dúvida, da falsa doutrina, sabe? Do carrapato que já estava quase perfurando o cérebro, entendeu? Chupando sangue, vamos arrancar aqui, meu irmão, vamos tirar isso aqui. Que trabalho! Tudo que Paulo pregou, eles estavam destruindo tudo, usando a lei de Moisés. O povo estava louco, estava em dúvida, estava, sabe, tudo com contradição, não sabia para onde ir. E agora, um trabalho infernal, né? Aí Paulo diz, portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas e a mandamentos de homens que se desviaram da verdade para os puros. Todas as coisas são puras, mas para os contaminados e incrédulos nada é puro. Antes sua mente e sua consciência estão contaminadas, professam conhecer a Deus, mas suas obras negam-no, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Verso 13 a 16. Destacando ainda, irmão, olha, esses homens têm que ser calados, Tito. Cala eles, porque eles estão levando as pessoas para contradição, para perderem a fé, apostatarem da fé. Apostasia. Infelizmente, irmãos, as pessoas que dão ouvido a qualquer coisa podem apostatar da fé.
blasfemar contra o Espírito Santo, sabe? Chegar à apostasia. Tem que ter cuidado com esse negócio, né? Destaco aqui dois pensamentos, duas frases de dois grandes homens de Deus. Um está vivo, outro está morto. Charles Spurgeon disse assim: chegará um dia em que, no lugar dos pastores alimentando as ovelhas, haverá palhaços entretendo os bodes. A outra frase, esse aqui está vivo, é o Steven Lawson. Ele disse assim: a pessoa mais difícil de se converter é o membro da igreja, que pensa ser salvo, mas nunca nasceu de novo. Estamos vivendo isso. Tempos difíceis, meus irmãos. Tempos difíceis. Tempos que a gente deve não dar muita razão ao emocional. Presta atenção. Não devemos dar muita razão ao emocional, mas dar razão ao racional, à palavra de Deus. Porque nós estamos vivendo tempos difíceis. Os falsos ministros viviam na perversão de ensinar por ganância, e hoje não é diferente. A ganância por dinheiro é a motivação dos falsos mestres. A Bíblia diz: porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. 1 Timóteo 5:6-10. Não devemos debater sobre coisas que não dão fruto, irmãos. Não debata com coisas infrutíferas, coisas que não dão fruto. Não debatam questões infrutíferas. Ou seja, apenas debatemos o que trará fruto de arrependimento. Você está entendendo? Uma questão que você vai debater, mas que vai trazer para você arrependimento, frutificar arrependimento. Vai trazer os frutos do Espírito Santo sobre sua vida. Aí o verso 14 e 16, destacamos isso. Trazendo para Jesus, diz assim, eu destaco isso aqui: Jesus combateu e debateu em cada categoria dos religiosos, e os tanto eruditos como os fracassados. Jesus debateu com os religiosos, tanto os eruditos, os homens religiosos poderosos, doutores da lei, como os fracassados, os que estavam desacreditados da religião. Jesus debateu, e eu quero que você acompanhe essa leitura em Mateus 23, de 1 a 12, por favor. Olhe a motivação de Jesus, a intenção de Jesus quanto à questão do debater. Por que tinha que dar fruto? Por que daria fruto? Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos na cadeira de Moisés. Se assentarão os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres. Preste atenção. Não sereis chamados mestres, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chamei vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Ele está dizendo isso porque as pessoas chamavam os fariseus, doutores da lei, de pai. Tá? Prosseguindo. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia. Quem? O Cristo. Verso 10, né? Verso 11. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, olha a doutrina de Jesus aí, viu? Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Essa é a doutrina de Jesus, é o contrário, viu, meus irmãos?
Enquanto o mundo diz a você, você é demais, você é fantástico. Trabalha na sua natureza ali para você ter uma grande estima, né? Autoestima. Lá em cima você está, né? Inchado, né? Tomado de anabolizantes. Anabolizantes de elogios. Jesus está dizendo assim: murche. Assuma seu pecado, se humilhe, seja humilde, porque você é só um bichinho de Jacó. Os falsos mestres em tudo enxergam impureza. Preste atenção, veja se não é. Tudo eles veem impureza. Eu fico imaginando esse versículo, onde Jesus fala: tudo é puro para os puros, mas para os é tudo impuro. Eu fiquei imaginando a ótica da pessoa na vida. Imagina, você está aqui em Barbalha, no centro, olha a ótica da pessoa que vê tudo de pureza, tudo é sujo. Ela vai, olha, aí olha assim, né? Faz aquela cara assim, olha para aquela pessoa que tem uma roupa disso. Sei não, hein? É a ótica. Tudo é. Quando a gente tem a Cristo, quando você enxerga a beleza de Cristo, você está entendendo? A ótica na beleza de Cristo. Você vê seus atos, suas palavras, seus gestos na vida. Você olha para as pessoas com misericórdia e compaixão. Entendeu? Você não vê o bêbado como um desgraçado, um infeliz, passa por cima, pisa na cabeça dele. Você olha assim: nossa, o que é que eu posso fazer? Lembra lá dos sacerdotes, né, os levitas descendo, né? O cidadão foi assaltado, espancado. Um passa, olha, diz: não tenho tempo não. Outro passa também, e o samaritano vai lá. Tenha compaixão, meu irmão, minha irmã. A ótica de Cristo é essa, a beleza de Cristo. Quando você olhar para o Evangelho, você enxergue isso. Tire as escamas dos olhos e veja a beleza de Cristo. Como é que ele enxergava? Os malfeitores, as prostitutas, os adúlteros, os mentirosos. Como é que ele olhava? Por isso, quando professam a Deus, negam suas obras, afirmando ser melhores que os sinceros. Entretanto, são abomináveis, desobedientes. Verso 16, viu? Reprovados para a boa obra. Abomináveis. O apóstolo Paulo faz observação que a santidade imposta dos judaizantes, que colocavam assim a força, e não pela graça, sabe? Imposição à força, você tem que ser santo à força, obrigando, colocando uma cangaia pesada nas costas, um fardo pesado nas costas das pessoas daquela igreja, né? O apóstolo era detestável, profano aos olhos de Deus, pois com toda razão ele observou a desobediência, pois ninguém pode ser tão fingido como religioso hipócrita e orgulhoso hoje também. Nada é tão contraditório que exigir do povo o que não oferece. Nada é mais porco, meu irmão, desculpa o termo, mas é a realidade. Mais sujo que você cobrar do povo uma coisa da qual você não faz. Não tem autoridade, é hipocrisia. É isso que Paulo está dizendo, eles são hipócritas. Eles são hipócritas, eles estão impondo sobre vocês questões que vocês não suportam. Nem eles vivem. Então, meu irmão, a autoridade, a igreja do Senhor precisa ter essa autoridade de reconhecer suas fraquezas
E para ter autoridade, diante de Cristo, tem que começar pelo caminho da fraqueza, reconhecendo essa fraqueza, né? E aí você vai olhar para as pessoas do jeito que você olha para você. Se você olhar para você no espelho e dizer assim, realmente eu não sou lá essa crush toda, não. Eu não sou essa fanta toda, não, que estão dizendo isso. Aí você olhar para as pessoas, vai olhar assim, sabia? Você vai olhar para elas assim. Você vai dizer assim, olha, realmente, se eu sou assim, imagine os outros. Essa é a doutrina de Cristo. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, essa é a doutrina de Cristo. Reconhecer a sua fraqueza, a sua pequenez, que você não é nada sem Deus. Você não levanta nem da cama. Diga assim, você não levanta nem da cama. E que com chikungunya pronto aí. Tá? Meus irmãos, vamos ficar de pé, vamos terminar, né? Essa ministração. Esse é meu jeitão de pregar mesmo. Talvez você tenha sentido sono aí, mas não foi o sono da alma, né? Tá? E vamos fechar nossos olhos, vamos espontaneamente. Eu queria que você fosse orando aí, sabe? Colocando diante de Deus a sua vida, sabe? Você sabe como você está, eu não sei. Eu não sou onisciente, eu não sou Deus. Eu não sei como é que você está, mas você sabe. Você sabe, você se conhece. Então fecha teus olhos espontaneamente. Você quer confessar seus pecados, meu irmão? Agora, sabe? Você não precisa mais de padre para confessar. Você precisa somente confessar o advogado, que é Jesus. E se tiver precisando de ajuda, procura um pastor, que vai te ajudar. Mas confessa teu pecado, se for confessar. Se for gratidão, agradece. Sabe? Se for expressar sua adoração com palavras, expresse sua adoração com palavras. Diga para o Senhor Jesus quanto você é grato, quanto você adora por tudo que Ele fez por você. Sabe? E se você sentir, eu acredito que você vai sentir a graça do perdão, agradeça por Ele ter te perdoado. Saiba que Ele te perdoa mesmo, sabe? Mesmo a gente sendo tão falhos e imperfeitos, Ele continua estendendo sua graça perdoadora para todos nós. Oh Jesus, como é bom, Senhor. Obrigado, Senhor. Mais uma vez o Senhor me deu esse privilégio de expor essa tua palavra. Obrigado, Jesus. Eu sei que eu não sou perfeito. Sei que tem muitos melhores do que eu, mas eu tive o privilégio hoje de expor a tua palavra. Que o Senhor esteja abençoando cada irmão aqui, abençoando nossas vidas. E eu peço uma bênção específica. Tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nós, tenha amor por nós. Estenda sua graça com misericórdia e compaixão. Não nos leve a outro limite, senão ao único limite da tua misericórdia e da tua compaixão, Senhor. Oh, Senhor, obrigado por essa noite. Abençoa nossas famílias, liberta os que estão presos. Liberta, Pai, os que estão presos nas garras sujas de Satanás. Liberte. Abençoa essa igreja, Senhor, os seus desafios, para que ela possa, Deus, progredir, ser luz nessa cidade. Abençoa, Senhor.